Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Prof. Emerson, o lugar onde nós abordamos diversos assuntos sob uma perspectiva integradora. E no vídeo de hoje escolhi abordarmos o tema a liberdade como eixo fundamental do desenvolvimento infantil. Mas Emerson, que liberdade é essa? As pessoas geralmente confundem liberdade com libertinagem. Quando a gente fala que a criança ela precisa ser livre para ela ter um desenvolvimento saudável, as pessoas pensam que a criança ela precisa fazer qualquer coisa que ela simplesmente tenha em mente. Isso é um grande erro. As crianças não devem fazer qualquer coisa que elas tenham em mente. Mas é muito importante salientarmos que à medida que nós vamos criando rotinas que se estabelecem ao longo de meses, de semanas, de dias, consecutivamente iguais. Essas rotinas elas vão se tornando exaustivas, elas vão se tornando desgastantes, elas vão se tornando presilhas, que vão cerceando a forma como aquela criança vai se desenvolvendo. É muito falado na educação infantil que a criança, ali no seu início de vida, precisa de um ambiente que incite ela à exploração. Porque exploração geoespacial, diferentes objetos, diferentes texturas, faz com que ela desenvolva diversos sistemas internos de percepção, de cognição. Ela desenvolva até mesmo diferentes sentimentos em acordo com aquilo que ela está vivenciando. Isso a gente pode dizer que é trabalhado nas disciplinas teatrais como um conjunto de ferramentas que auxiliam o ser a se expressar. Sim, as crianças vivenciam isso naturalmente. Na verdade, nós adultos também vivenciamos isso naturalmente, mas as crianças elas têm um quê a mais ali de necessidade de sentir a exploração de forma livre. Muitos pais, eles imaginam que muitos pais que eu conheço, muitos pais que eu já tive contato na escola, muitos pais têm em mente que devem colocar seus filhos em diversas atividades, né, pensando no melhor deles. E nisso a criança ela tem uma rotina muito pesada, que ela estuda geralmente de manhã e faz diversas atividades à tarde. Ou ela estuda quase o dia inteiro e faz uma atividade lá no fim da noite. Isso se repete todos os dias, modificando apenas em alguns dias no final de semana. Isso quando a criança ela não se desenvolve com uma certa destreza naquelas atividades, ela acaba, competindo, participando de eventos. E aí se torna uma rotina ainda mais estressante, porque isso acaba gerando, geralmente, pressão nela. A importância de a criança ela ter um momento dela, ela ter um momento para ela, onde ela possa escolher o que ela quer fazer. Aquilo vai gerando uma autonomia que vai se mostrar muito, muito forte na adolescência, mas principalmente na fase adulta. Essa autonomia sendo criada desde criança, sendo desenvolvida desde criança, ela vai trabalhando o indivíduo, os sistemas internos dele, aquelas bases de segurança. Isso a gente pode trabalhar assim na infância. Quando nós outorgamos a liberdade de uma criança escolher o que ela quer fazer, ela precisa, de certa forma, ter segurança para dizer o que ela quer fazer. Mas a gente não precisa fazer isso como um inquérito. O que tu quer fazer agora? Não, a gente deixa livre. E então ela resolve brincar com seus bonecos ou bonecas. Ela resolve ir para o parque. Ela resolve até mesmo jogar videogame. O que os pais eles precisam fazer é saber orientar, serem excelentes guias durante o processo de escolha dessas atividades. Eles não devem
fazer com que essas atividades elas sejam atividades deles, guiadas, atividades que venham deles unicamente. Precisa ser uma construção conjunta ali. Precisa ter uma construção conjunta. Olha só, o meu filho, ele quer jogar futebol. Eu quero também jogar futebol. Às vezes, quando a criança ela não sabe bem o que fazer, a gente começa dando sugestões. Então, por exemplo, meu filho, olha que dia lindo de sábado. O que você quer fazer hoje? Então a criança ela olha e diz: pai ou mãe, eu quero, não sei, eu quero jogar vôlei. E essa criança que quer jogar vôlei, muitas vezes ela não sabe realmente o que ela quer, então ela diz: eu não sei. A gente pode ir no parque. Esse ir no parque parece um nada, mas a criança ela vai e ela faz muitas coisas. Porque o brincar dela desenvolve diversas ferramentas cognitivas, proprioceptivas e expressivas que ela vai trabalhando. Às vezes, muitas vezes, o brincar das crianças é visto como uma coisa que não é tão significativa quando de forma tão livre. Mas ele tem uma carga de aprendizado para aquela criança muito, muito, muito grande. Muito grande mesmo. A maioria das crianças que não brincam, à medida que elas vão crescendo e param de brincar, elas vão se tornando adolescentes mais tristes, mais sombrios. E isso é uma coisa que acaba, no futuro, gerando muitos problemas neurológicos. Esses problemas neurológicos, eles acabam se mostrando, expressando como introspecções excessivas, como vontades de permanecer eternamente dentro dos quartos. Enfim, essa carga magnética que vai se produzindo, porque durante a infância nós estamos ali num processo de construção da carga do cosmos interno da criança. A gente está num processo de construção. E esse cosmos interno, ele é o que a psicologia ocidental chama de mente. Mas essa mente, ela é viva, dinâmica e ela se desenvolve em acordo com as qualidades do ambiente e das ações e expressões que vão sendo adotadas pelo indivíduo. Então é muito importante que a gente conceda ações ou libertações, ações de liberdade, ações de passividade para aquelas crianças, para que esses mecanismos internos, que eu gosto muito da terminologia chinesa, taoísta, que chama muitas vezes esses mecanismos internos de rios, porque eles se comportam como rios. Esses rios internos, então, eles vão sendo cultivados e banhando as nossas florestas, que é o acervo cultural que nós carregamos dentro de nós. Esse acervo cultural, ele varia muito de ser para ser, varia absurdamente. Mas é bem importante que nós nos demos conta, que nós tenhamos a consciência de que à medida que as crianças elas vão crescendo, elas vão cultivando as suas florestas de forma própria. E aí isso é o que nós podemos dizer de construção da personalidade. Para finalizar, então, eu vou deixar aqui embaixo um estudo que foi feito com mães que vivenciaram em suas gestações atividades de ataques à bomba, elas tinham esse estresse constante. E as crianças, elas nasceram com baixos níveis de ferro. Isso é um dado bem interessante, assim, mas se nós formos pensar na magnitude disso, na profundidade disso, o ferro é um elemento constitutivo primário do nosso sangue. E se o nosso sangue é fraco, significa que aquele estresse constante, ele foi passado para o feto e foi traduzido numa deficiência.
Então pense que toda jaula, todo animal enjaulado, ele fica estressado e ele se torna doente. Então saiba conduzir a liberdade. Esse é o recado desse vídeo. Saiba conduzir a liberdade dos seus filhos. Isso é muito, muito importante. E isso é o que vai definir, não definir, porque eu não gosto da palavra definir, porque é como se fosse uma coisa que jamais iria mudar. Mas é isso que vai conduzir o seu desenvolvimento saudável. Bem, obrigado por ter assistido até aqui. E deixem sugestões para os próximos vídeos de temas, enfim. Qualquer coisa, qualquer dúvida podem deixar aí, qualquer comentário, sugestão. Agradeço então profundamente a presença de todos e tchau, até logo!